Boas malta, sou o Carlos, representante da Falance e venho ter aqui convosco para fazer uma entrevista com dois embaixadores da Falance. Venham comigo. Bem, estamos aqui com dois embaixadores da Falance. Para já queria saber quem é que são vocês. Sou o Mel, pelo menos é assim que eu me apresento. Sou um jovem de Santo Tirso, tenho 20 anos. Queres falar um bocado sobre mim? Vai falando sobre ti. Sou uma pessoa mais para o extrovertida. Eu costumo dizer que eu sou um gajo muito, não sei se seria a palavra certa, esporádico. Gosto muito, sou muito explosivo, estás a ver? Nunca sabes muito bem o que esperar de mim. Gosto muito dessa cena também de ser imprevisível. Sou um puto que estudou teatro, portanto sou uma pessoa expressiva naturalmente. Gesticulo muito, mesmo a falar tenho tendência para mandar a voz para longe. E sou um gajo que curte fazer umas rimas, curto de contextos de socializar com pessoas, de grupos, estar em espaços com muita gente. E é isso, é o Mel, é um gajo explosivo que gosta de estar com pessoas. Acho que é um bocado isso que me define. Ok. E tu? Meu nome é Daniela, mas prefiro que me tratem por Dani. Também eu sou cá de Coimbra, tenho 25 anos. Também estudei teatro, ou seja, também acabo por ser uma pessoa bastante... como é que tu disseste? Falta uma palavra. Não esporádica. Expressiva. Expressiva, exatamente. Uma pessoa bastante expressiva. Estou mais ligada à área da dança desde pequenina. Hip hop, contemporâneo. No que toca a mim, eu acho que depende um bocadinho de com quem é que eu esteja, ou que seja, ou sou introvertida ou extrovertida. Depende do ambiente. Ok. Vocês são dois indivíduos com certas skills que certas pessoas não têm e isso envolve na vossa arte. O que é que seria a tua arte, Mel? Okay. Eu gosto que tu caracterizes como um skill, que eu durante muito tempo não vi isso como... Nunca pensei que fosse algo que para muita gente pudesse ser tipo, como é que ele consegue fazer isto? Para mim sempre foi uma cena normalidade. Eu neste momento faço freestyle, faço as batalhas de rimas, também estou nas batalhas escritas, na música, tudo que envolve ali o rap escrito, seja em improviso. E no passar do tempo é que eu comecei a ver que realmente há pessoal que olha para isto como uma coisa que não é qualquer um que consegue fazer, estás a ver? Então também comecei a valorizar mais nesse sentido, mas se eu tivesse a ser o meu skill neste momento é assim diferente, ou seja, claro que existe uma técnica que toda a gente tem de ter, naquilo que é a criação de música ou nas batalhas de rap, mas se eu tivesse de dizer o meu skill set, o meu ponto mais forte acho que é a minha criatividade, na capacidade de brincar no espaço onde eu estou, com um adversário específico, o pessoal, o que lhes cativa sempre é a forma como eu sou diferente do resto, ou seja, sou criativo, sou único, mas é a criatividade é o que é que eu consigo construir a partir de nada, um bocado por aí. Ok. Dani? Como é que eu caracterizo a minha arte? Eu pessoalmente acho que a minha arte anda muito à base da emoção, porque pelo menos eu quando danço, eu danço aquilo que sinto. Por exemplo, há dias em que estamos mais tristes, não é? Eu até posso estar a dançar uma música que não tem nada a ver com o facto de estar triste, mas a minha dança já vai ser diferente só por eu estar a sentir-me daquela forma. Mel, disseste-me que és uma pessoa naturalmente extrovertida e que tens tendência de às vezes poder ser um bocado explosivo. E eu ia-te perguntar se achas que isso é algo que já vem desde ti, desde sempre, ou quando te tornaste um MC, isso foi uma emoção que te começou a vir mais à pele? Ok. Eu diria que o traço de extrovertido é algo que já está presente em mim mesmo
Sempre fui um miúdo que tentou dar muito nas vistas, tentar conviver com o máximo de pessoas. Agora, a coisa de ser explosivo e... Porque, imagina, a cena do improviso e das batalhas é que pede muito de ti naquele momento específico. É quase uma situação tipo de vida ou morte, assim, muito exageradamente, mas é tipo, ou dás ali a tua melhor performance ou acabou, estás a ver? O outro vai sobressair. Então a cena de ser explosivo e ali de momento, a partir do momento em que eu comecei a improvisar, foi uma cena que apareceu muito mais. Eu acho que uma coisa que ser MC, o fazer rap, fazer batalhas me trouxe foi confiança. Porque de certa forma a persona que eu assumia, depois também se começava a passar para aquilo que eu era fora, e aquilo que eu era fora passa-se também para aquilo que eu sou como artista. Então, a cena de ser extrovertido, acho que sempre fui um puto extrovertido, mas o explosivo acho que foi uma coisa que veio do MC e que passou para o Melro, e o extrovertido se calhar passou do Melro para o MC. Dani, tu disseste que as emoções é algo que afeta na dança. Ou seja, a pergunta que eu te faço é, quando estás mal, no que é que isso te afeta? E ao contrário, quando estás bem, o que é que isso afeta? Afeta bastante. Por exemplo, eu normalmente quando me sinto mais em baixo é quando eu danço mais. Porque na minha experiência pessoal a minha dança veio daí. Eu comecei a dançar daí, de uma fase da minha vida em que as coisas estavam todas viradas do avesso e o único escape que eu arranjei na altura foi a dança. Porque eu sempre dancei desde pequenina, só que houve ali uma altura em que eu deixei de dançar durante bastante anos. E eu até me tinha esquecido que eu tinha dançado antes. E quando as coisas andaram assim nessa confusão, eu nunca me esqueci de ir por mim a pensar um dia de o que é que eu sou boa a fazer, o que é que eu já fiz, o que é que eu posso fazer que me tire deste quadro onde eu estou, não é? E foi aí que eu me lembrei, não, eu dançava. Eu quando era pequenina eu dançava. Então eu comecei a dançar. Eu tinha um PC que o meu pai utilizou durante anos, com carradas de músicas que ele lá tinha guardadas, e foi com essas que eu comecei a dançar, ou seja, músicas bem antigas, estás a ver? O meu escape na altura foi esse, e eu acho que inconscientemente isso continua para a minha vida, né? Eu sempre que me sinto mais em baixo é sempre a dança que está lá, é sempre ali que eu encontro as minhas respostas, que eu encontro as respostas até para ajudar pessoas da minha família e tudo mais, porque aquilo é complicado de explicar, mas basicamente o que acontece é eu sinto-me num estado zen, eu posso nem estar a pensar em nada, mas eu acabo por encontrar respostas para isso, talvez o cansaço físico e emocional naquele momento levam-me a um estado em que eu consigo pensar melhor. Okay. É dessa forma. Bem, então a pergunta que segue para ti é, como tu dizes, é uma maneira de escape para ti e que te sentes mais zen, ou seja, com paz, certo? Tu dirias que quando danças e nos momentos depois de dançares transformas-te noutra pessoa ou a tua personalidade melhora? Modifica, isso é uma neste boa caso. pergunta. Depois de dançar, se a minha personalidade Modifica ou melhora? Ou se achas que te tornas uma outra pessoa? Ou seja, em vez de seres Dani a pessoa, é Dani a dançarina. Ok. Para já eu sinto-me muito mais tranquila, né? Tanto fisicamente por causa do cansaço como mentalmente eu acabo por descarregar ali tudo. E eu acho que sim, é óbvio que eu depois de dançar, sempre que eu acabo de dançar eu sou uma pessoa diferente, porque eu aprendi algo com aquilo. Ou passos novos, ou cheguei a ideias diferentes, até já aconteceu de eu começar a ver de forma diferente também. Eu acho que sim, acho que também ali durante uns minutinhos sou a Daniela dançarina, né? Mas depois acabo por conhecer um bocadinho mais de mim, por isso sim, posso dizer que me torno diferente. Ok, então a dança é uma autodescoberta para ti. Exatamente. Ok, muito bem. Mel, tu disseste-me que
MC que há em ti, a personalidade MC, neste caso, como tu te referiste, traz confiança. Tu sentes que essa confiança era algo que tu precisavas na tua vida? Aliás, né, acho que é algo que eu ainda preciso, estás a ver? Dizer, claramente foi uma boa decisão isto de me pôr a rimar por todo o país e sair de casa, porque se não fosse as batalhas inicialmente eu não tinha, nem sei quando eu estava a estudar ou assim, tipo, eu não tinha nenhuma rotina que me obrigasse a ir a tantos sítios. Imagina, tipo, eu sou de Santo Tirso, para mim ir ao Porto, que é tipo 40 minutos de comboio, era uma coisa impensável, estás a ver? E agora já é tipo, é normal, já fui a Lisboa, já vim aqui a Coimbra, já estive em Leiria, tipo, sabe, é fixe ver o que é que me trouxe essa decisão. Agora, a confiança especificamente, né, que perguntaste, a questão da confiança. Eu acho que o ser humano, para ser funcional, tem que ter confiança. Antes de acreditar naquilo que tu fazes, seja a nível artístico ou no teu trabalho comum, na forma como tu comunicas com as pessoas, com a tua família, na forma como tu vives, a confiança traz estabilidade. Seja a nível emocional, de saúde, whatever. Tu tens de ser uma pessoa confiante, naturalmente. E é uma coisa que me falta um bocado, né? Esse ponto de autoestima e confiança. E pronto, eu acho que ser MC ou ter de assumir muitas vezes um papel que tem uma certa responsabilidade, porque tu tens uma certa responsabilidade a partir do momento em que tu és colocado no centro, estão todos a olhar para ti, tipo, tens de os entreter, tens de ganhar ou tens de vencer, tens de passar esta primeira fase, seja fazer um freestyle de campeão, seja agora vais rimar para as pessoas com o que elas vão dizer, ganhas essa responsabilidade e de certa forma o meu corpo, sobre a pressão de isto tem que correr bem, aprenda, ok, não, tu consegues. Isto são mensagens que vão tipo, de forma inconsciente o meu cérebro me vai dando. E acho que a confiança foi uma coisa que se construiu por isso e que tal como depois tu podes usar em momentos diferentes, coisas, a dança ensina-te coisas, ensina-te, ensinou e vai continuar a ensinar. Sinto que as rimas também, e qualquer modalidade ou forma de arte, faz muito isso. Tu levas sempre um pedaço daquilo, são vivências no fundo, e trouxe muita confiança, sem dúvida. Então, outra pergunta que eu te coloco, e já que tu estás a falar da confiança que tu foste ganhando e da tua personalidade como MC, achas difícil mudar o chip de MC para a pessoa? Ou é alguma coisa, é algo que é natural em ti? Imagina, isto aqui é curioso, este caminho que vamos entrar, porque já envolve um bocado aquilo que é a identidade artística, que eu sempre digo, é engraçado que normalmente o pessoal pergunta-me, qual é o teu nome? E eu apresento-me como Mel, e o pessoal às vezes, tipo, Mel é o meu apelido, mas o pessoal às vezes pensa que é só tipo um nome artístico que eu criei, ou uma alcunha, ou assim, e eu digo sempre, não, tipo, o meu nome artístico é Mel, mas vocês também me podem tratar como Mel, ou seja, Mel tem dois contextos. Estás a ver? Há pessoal que conhece o Melro no meio artístico, há pessoal que conhece o Melro no meio pessoal. A troca normalmente é feita quase sem eu saber, estás a ver? Tipo, eu não me mentalizo, aí agora tenho de ser diferente, agora sei que venho para aqui, tipo, naturalmente estou com pessoas diferentes, estou em ambientes diferentes, o chip altera-se. Agora, eu acho que muitas vezes, tipo, mais no início e também quando há recaídas, fica tipo um bocado confuso no sentido de o que é que eu devo às pessoas e a escolha de disposição, aquilo que eu escolho mostrar às pessoas, e às vezes pode ter uma fragilidade minha artística que vem de traços de personalidade meus como pessoa, aquilo que eu falei de ser uma pessoa mais insegura, isso às vezes pode passar para o lado artístico e se calhar eu acabo por mostrar tipo, quando tenho uma falha ou quando alguma coisa não me corre, uma batalha não me corre tão bem, se calhar o pessoal aí de repente vê uma brecha para me conhecer mais tipo, a nível pessoal e tipo, muitas vezes eu não faço isso propositadamente. Então
às vezes é um bocado difícil tu saberes tipo, gerir as duas. E é uma escolha, tipo, ou assumes que vais ser as duas e vives com elas fundadas numa só, ou tens de saber ter estofo para as separar, porque vai haver alturas que pode ser confuso para ti e elas podem misturar. Se tu não as queres misturar, tens de saber gerir. Eu acho que estou disponível a que as duas consigam coexistir, só que é um bocado mais perigoso, depois envolve muita coisa, muita exposição. Achas que seria perigoso porque tu próprio disseste que tu dás a conhecer o melro que queres às pessoas, certo? Achas que se calhar o melro mais confiante das batalhas, aquele que ganha, é um refúgio? Ou seja, conheces a pessoa nova e isso poderá afetar um bocado. Sem dúvida é uma forma de máscara, não é? Quando eu era tipo um puto que nem sequer fazia nada, que nem fazia música, nem rimava, mesmo muito antes de estudar teatro sequer, era só um miúdo tipo palhacinho, gostava de fazer os outros rir, mas isso já vinha também de uma espécie de insegurança que era o medo de não me sentir aprovado, ou o medo de não me estarem a dar atenção ou não gostarem de mim, já vinha dessa fragilidade. E às vezes também para mim é um bocado injusto darem-me love por aquilo que eu faço, porque eu sei que neste contexto as pessoas adoram-me e se calhar idolatram, e tipo, uau, eu adoro, não sei o quê, mas se me conhecessem quando eu não tinha se calhar este dote, não era bom no que fazia, se calhar não me valorizavam. E depois Concordo plenamente com isso. É aí que vem aquela cena das duas, que é tipo, até que ponto é que eu quero ser valorizado? Claro que eu quero ser valorizado como artista e há essa separação, mas é tipo, estas pessoas iam estar completamente a cagar para mim num contexto do dia a dia. Mas como eu faço algo que desagrada, de repente já sou alguém importante. Mas será que isso vem num sítio verdadeiro ou é uma coisa fútil? Entreteste-me hoje, aí és o melhor. Mas se calhar fora disso a minha pessoa não lhes traz nada. Agora, será que se calhar tem que ser assim, estás a ver? Há um monte de artistas que tu não conheces pessoalmente e que te inspiram. Só para mim ainda é muito confuso, porque se calhar, pronto, sou uma pessoa mais insegura, sei o que é ser posto de parte, então para mim é sempre um bocado ingrato valorizarem. Mas para mim até o bom é um bocado assustador ainda. A valorização artística ainda é um bocado... é difícil lidar com isso ainda. Vou pegar num ponto em que tu falaste, que é no começo, e posso passar já aqui para a Dani. Há muitos jovens e o propósito da fala é chamar os jovens para a rua de novo, e a vossa arte revolve muito também andar na rua, dançar na rua, já me dizem, batalhas na rua, e há muitos jovens que não sabem por onde começar. Onde é que acham que seria o melhor caminho para começar? Para começar, como assim? Para tu encontrares o que gostas de fazer? Imagina, tu danças, certo? E há muita gente que quer começar a dançar, não sabe como. Eu acho que o início é a libertação. Eu sinto que há muita gente que quer dançar e não dança por medo de ser julgado e até se calhar pelo próprio julgamento que fazem eles próprios. E o medo está aí, a barreira começa aí. Eu não vou julgar porque eu não vou dançar porque vou ser julgado, ou eu não vou dançar porque eu danço mal. Não, para. Se tu tens vontade de dançar, então dança só, né? Porque há muita gente que não sabe dançar e lá está o que nós fazemos às vezes de fazer apresentações ou fazer uma rodazinha de dança ou assim. Há muita gente que não vai ao meio com medo de ser julgado, mas o valioso está no facto de tu conseguires ir ao meio. Tu podes nem dançar nada, ou podes nem ter muitas bases de dança, mas tu foste ali, tu tiveste coragem de ir ali. E às vezes é preciso ter muita coragem para se mostrar. Do tipo, eu não sei fazer, mas eu vou aprender, e eu estou aqui para aprender. Porque é assim que se começa, tu começas do zero para chegar a algum lado, né? Eu quando comecei a dançar, eu também não sabia dançar. Eu tive que aprender de alguma forma. Eu tenho o ritmo que tenho, não é porque, ok, já pode ter nascido alguma coisita comigo, mas eu tive de aprender de alguma forma a gerir o que eu tenho para saber fazer o que sei fazer hoje, não é? Então eu acho que é a libertação.
é o parar de te julgar, é aceitar os teus próprios erros, de que ok, eu não sei, mas eu vou fazer para aprender. Eu acho que bem me está a base isso. Então, resumidamente, achas que o início é É a libertação. a libertação Do teu desta- próprio erro. de ti mesmo? Sim, Ok, exatamente. do medo de julgar a ti mesmo. Exato. Ok, muito bom, gostei muito. Mel, rimas, se calhar já é um bocado mais complicado. Para começar, a pergunta mantém-se, mas se quiseres dar algum... Eu ia dar um bocado de continuidade a isto. Eu estava a pensar, o começar só é assustador quando estás atrás dele. Exatamente. Porque depois tu começares e eu estava aqui a pensar, como é que foi quando eu comecei? E já estou tão distante que não é assustador. Para mim eu não penso tipo, se eu for ali rimar mal. Não, porque eu já tive um currículo de momentos em que eu rimei mal, momentos em que uma pessoa rimar, em momentos que uma pessoa rimar muito. O começar parece difícil porque ainda não o estás a fazer. Seja rimas, seja dança, se alguém quer fazer algo, primeiro tem de perceber tipo, eu quero fazer isto, ou porque imagina, tu podes pensar que vi pessoas a rimar, é fixe, vou experimentar. Ok, uma coisa é tu experimentares, outra coisa é tu entrares não porque queres seguir isso. E eu fui para as rimas, mas já tinha um contexto de eu gostava de música, gostava de poesia, gostava de rima em si, tipo, fosse escrito ou não. Então depois já tinha isso, já tinha essa vontade, o bichinho. O problema também é isso, dos bloqueios. Há muita gente que tem o bichinho, mas que se bloqueia. Essa questão de julgar ou achar que vai ser julgado. Mas acho que é um bocado isso, é a libertação, eu pensei na questão do distanciar. Tens de distanciar das coisas. Quanto mais distante tiveres, menos assustador parece. Ok. Posso complementar com Força. uma ideia? Eu utilizo muito a ideia do salto. Por exemplo, quando tu sobes a um sítio alto para saltar para a água, aquela altura toda até à água, tu dá-te aquela ansiedade no início, não é? E tu ficas ali, se calhar, meia hora ou mais tempo, tipo, não vou, e tu olhas e isto é mesmo bué de alto daqui. Exato, a questão está aí, imagina que tu sobes para saltar para a água, tu até podes ter um caminho para voltar a descer, mas não penses nele, não olhes para ele. Tu já subiste até aqui, não vais voltar para onde já estiveste, entendes? Tu estás aqui, tens a opção de saltar, não olhes para trás, tu saltas só. Exatamente, guarda aquela ansiedade e talvez essa ansiedade e aquele medo que tu estás a sentir naquele momento até te vai ajudar bastante para quando tu lá chegares, no fim do salto. Tu depois saltas e ficas, isto foi mesmo fixe. Da próxima vez já não vais ter tanto medo, ou seja, é a mesma questão no que toca às artes, eu acho, tanto no rap como na dança, como noutra coisa qualquer, dá-te aquela ansiedade de começar, mas depois de teres saltado para dentro, acho que começa aí a paixão, né? Do eu gostei daquela adrenalina de ter começado, agora eu vou começar a trabalhar para isso. Acho que... Bem, vocês dois falaram, e bem, penso, num bloqueio mental que as pessoas têm para começar. A pergunta que eu vos coloco é como é que se faz o desbloqueio? Qual é, na vossa opinião, o melhor método para desbloquear esse mental de fazer? Qual é o melhor método de desbloqueio? Eu posso dar um bocado no meu caso pessoal, não tem a ver com alguma técnica ou um método, mas acho que também é muito importante as pessoas com quem te rodeias. Ok. Acho que não é algo que tu tenhas necessariamente de fazer ou quebrar sozinho. Pode ser tipo, para muita gente é um caminho que tem de ser feito sozinho e é uma decisão que tem de ser feita sozinha, mas acho que às vezes também tipo, teres as pessoas certas para te motivarem e para acreditarem em ti pode ser o empurrão que ignora qualquer bloqueio, qualquer barreira que tenhas. Se tiveres as pessoas certas a empurrarem-te, tu vais. É tipo aquela, né, outra vez a cena da piscina, né, do salto. Tipo, se calhar enquanto estás a pensar de salto, se alguém te empurrar, já foi. Na água e já estás a fazer o salto para ficar perfeito. Às vezes é preciso, e isto não estou a dizer para te forçarem, mas às vezes tipo, darem-te aquele empurrãozinho.
Pelo menos eu sinto, tipo, os meus amigos e a malta com quem está à minha volta, tipo, ajudam-me bué a manter e a ter vontade. É assim, na minha perspectiva, eu concordo plenamente com o que ele disse. É bastante importante quem te rodeia, né? Porque também vão ser essas pessoas, família, amigos, que lá vão estar, porque vai haver momentos em que tu vais achar que o que tu fizeste não vale nada, não deu errado, não gostaste, e vai ser preciso também a ajuda dessas pessoas para dizer não, tipo, dá uma palmadinha nas costas, vá, continua, que tu vales, tu consegues, porque às vezes o nosso próprio ego nessas questões não chega só. No entanto, eu acho que depende muito de quando é que há de dar esse desbloqueio. Depende muito de cada pessoa. Por exemplo, o meu desbloqueio deu e eu estava sozinha. Não tive ninguém na altura que me empurrasse para, do tipo, não, vai, eu própria disse, não. Eu também se calhar foi um bocado no desespero, na minha situação, que acho que o desespero me levou a fazer esse salto, mas lá está, com ou sem amigos, sozinho ou acompanhado, eu acho que a partir do momento em que a paixão, em que aquela faísca começa ali, aquela do e se eu fizesse isto, eu acho que o desbloqueio tem que dar. Tu tens que acreditar em ti próprio. Pode demorar muito até tu conseguires fazer algo grande ou até tu conseguires chegar a algum sítio alto, mas nunca ter medo de tentar, de ter esse desbloqueio. Só uma cena que eu queria acrescentar. Bloqueios artísticos vão existir sempre. Sim. Não é uma cena só do início, ou isso acontecer a segunda vez, ou não significa que vai terminar tudo e que é o fim. Faz parte. O pensar em desistir é um pensamento muito mais comum daquilo que o pessoal... Sim, sim. E vai acontecer bastantes vezes. Eu posso dar um exemplo. Eu, depois de ter dado esse desbloqueio, eu dancei durante uns anos ainda. No entanto, houve uma apresentação que eu tive na Lausanne, em que eu estava lá com o meu pai foi ver a apresentação, era assim no meio da rua, e aquilo correu-me tão mal, mas tão mal, que eu saí de lá a chorar e eu disse mesmo ao meu pai, eu vou deixar de dançar. Eu depois disto eu não danço mais. E ele, não faças isso, pronto. Óbvio, aquele apoio, né, aquela almofada que é precisa também, mas mesmo assim eu desisti. Ainda durante o ano, só ao fim do ano é que eu voltei, mas lá está, eu não desistir, o bloqueio vai sempre acontecer, pode ser só de meia hora, de um dia, de meses, mas acho que a paixão nunca morre. Bem, vocês estavam a falar dos bloqueios, certo? E nós também, aqui na Fala, também temos alguns bloqueios, porque também é difícil iniciar a marca, não sei, acho que... Bem, falando na marca, vocês são os embaixadores, vocês estão com duas peças, Mel, estás com a Angels, Ani, estás com a Caveira. Vocês leram as definições e essas coisas. Mel, a Angels, pela definição que tu leste, o que é que reflete em ti? Eu inicialmente, quando falaram comigo, mesmo antes de eu ler a definição, ou seja, quando me explicaram o processo, disseram que havia estas duas, quase como dois caminhos, duas escolhas, estás a ver? Que era a Angels e a Caveira. E eu lembro-me de ter-me interessado muito pela Angels. Acho que também foi quase assim, tipo, inicialmente o que me puxou mais também foi a ideia, tipo, um anjo é uma espécie, é uma criatura com asas. Okay? E depois há esta coisa metafórica de, né, dar asas à imaginação, ou de, quando tu estás tipo, a construir carreira em algo, existe muita coisa de voar e dar asas à pessoa, não sei o quê, pronto, e toda a coisa de Mel, e sempre asas foi algo que sempre teve muito presente, acho que foi uma coisa que me cativou. Depois acho tipo Angels, né? Tipo o anjo, e também ao encontro daquilo que é a sua definição, é a ideia de genuíno, é um ser, quando pensas em algo angelical, dá-te sempre aquela coisa de uma aura luminosa, um ser muito puro,
eu acho que me identifico. Aliás, é um bocado o pessoal assim, o pessoal que eu me dou melhor e que me caracteriza não de forma fútil, mas sim de forma profunda, dizem sempre que eu passo e que transbordo luz. A diferença nunca foi uma coisa que eu tivesse medo de ser diferente dos outros. Não é uma coisa que me incomoda, aliás, até acho que é uma coisa que me enaltece. A diferença e esta luz que eu tenho em mim é o que me permite existir e ser eu, ter a minha essência. Então acho que aquilo que eu interpretei em ter os anjos comigo, ou portar o anjo, ser eu o anjo talvez, é um bocado isso. É não ter medo de, se calhar, no meio da escuridão, onde é fácil cair e tornar-te parte da escuridão, não, tu seres aquela luzinha que sobressai. Acho que é assim como sinto-me essa luz num contexto escuro. Dani, e tu? A mim, eu apaixonei-me logo pela ideia das caveiras, que para mim fez bastante sentido e eu vi muito desse lado. Porque, pronto, as caveiras, o que é que o pessoal pensa logo? A morte, né? Mas a maneira como eu vi o design das caveiras foi que não é um fim, é o começo é a transformação de. E eu vi muito nisso, porque eu vi muita transformação na minha vida a partir do momento em que eu me mandei de cabeça para a dança, não é? Posso dizer que uma Daniela se transformou ali. Ela não morreu, ela não deixou de existir, ela transformou-se. Eu acho que depois da nossa vida, no que eu acredito, ou no que eu tenho fé e esperança, né, é que nada acaba ali, há sempre algo para além daquilo. E eu vi muita caveira dessa maneira. Outra coisa que me puxou muita atenção foi a questão da caveira estar ligada ao abismo, que é uma coisa que eu acho que toda a gente necessita de passar, as vezes que forem precisas durante a nossa vida, porque é no abismo que tudo acontece. Porque é assim, se nós tivermos uma vida numa linha em que nada acontece, não há transformação, não há mudança, tal, é estagnado, está estável. Ou seja, também não há evolução. E eu acho que para haver uma evolução é preciso haver uma queda antes, porque é da queda que tu vais aprender, é da queda que tu vais aceitar os teus erros e é daí que tu vais tirar proveito e crescer com isso. E eu acho que a ideia da caveira está muito ligada a isso, que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter vários abismos. Há gente que veja só como um, né? Que tu vais caindo, vais voltando, vais caindo, vais voltando. Na minha questão eu tenho vários. Há vários abismos espalhados na minha vida, uns que eu escolho saltar, outros que eu passo ao lado e há outros que não me saem da frente, que eu tenho e tenho de ir. Eventualmente eu tenho de lá ir abaixo. E eu acho que está muito ligado a isso, tu cais no abismo e é lá que as tuas peças são retiradas, tu metes outras, tu transformas-te, tu educas-te, quando voltas cá para cima tu tens outras maneiras de ver a vida, outras maneiras de te ver a ti mesmo, de ver as outras pessoas, de entender. Há muita coisa que muda, ou seja, é uma completa transformação e que está sempre a acontecer. E eu acho que isto está muito ligado com nós todos, que é a educação, a transformação está sempre ao nosso lado, andam sempre connosco ao longo da nossa vida. E eu acho que tu para te chegares a algum lado, o mais importante não é a meta, não é o que tu tens lá chegado, o mais importante é tudo o que tu fizeste para lá chegar. Ou seja, todos os abismos onde tu caíste, tudo o que tu aprendeste, tudo o que tu mudaste, tudo o que tu reconstruíste em ti, e eu acho que a caveira anda muito à volta disso, muito à volta de tu saberes lidar contigo mesmo, tu aceitares os teus erros e o mais importante é tu saberes que tens a opção de melhorar sempre, porque cada erro, por maior que seja, por mais dor que te traga, tu tens de saber sempre tirar o melhor. O que é que eu posso aprender com isto? Ok, eu errei,
Dizeres que erraste, mas eu mudei, eu transformei-me, eu agora sou uma pessoa diferente. E eu acho que a caveira é linda por si só, por nos trazer tudo isso, por nos relembrar tudo isso. E eu tenho bastante orgulho em ter escolhido esse caminho, porque eu acho que isso representa muito a minha vida e a vida de muita gente. E também no que toca à dança, não é? Porque lá está, falando dos bloqueios, cada bloqueio é um mini abismo. Tu vais e voltas e tu vens diferente e tu tornas-te uma pessoa diferente. Lá está, a caveira é isso, representa tudo isso. Não representa a meta, mas representa todo o teu processo para lá chegar, que é o que eu acho que é mais importante. Bem, já respondeste à minha próxima pergunta, portanto eu vou passar ao Mel. A definição que tu deste e a tua interpretação, o que é que achas que afeta? Afeta, neste caso, influencia na tua arte? Eu acho que a Angels vai afetar, seja positivamente ou negativamente, mas neste caso vai ser sempre mais positivo. Eu estava a pensar uma forma de construir esta narrativa, mas imagina, eu falei de não ter medo de ser diferente ou não ser uma coisa que me faça confusão, e acho que o que traz depois a consequência disso, de tu te amares e te respeitares ao ponto de seres tu próprio, o que isso traz depois é contraste, para mim, mais importante. Tipo, a partir do momento que tu sabes que és diferente e que aceitas existir assim, vais criar contraste. Em qualquer tipo de contracena que tu tenhas com alguém, vais ter sempre algo a adicionar, algo, se calhar que se tu fores sempre tipo, se fosse tudo igual, estás a ver, era muito desinteressante, muito monótono. Então acho que é o que afeta mais, assim, principalmente isso, e também um bocado a fazer pontos àquilo que falámos sobre a confiança da MC. Eu a rimar, a interpretar a Angel, estás a ver? Eu lembro-me quando vocês tipo, falaram da Sweat, e disse, olha, dá para rimar com uma Sweat. A primeira vez que eu rimei com a Sweat da Balance foi duplas e ganhei essa edição. Senti logo tipo, há coisas que são formas de manifestar e que às vezes são tipo coisas físicas que te permitem mudar a forma como tu pensas e como tu vives. E apesar de ter sido naquele pequeno momento, sinto que a partir do momento que eu adotei a forma de pensar Angels, basicamente, e uni isso a mim e ao meu ser, sinto que me permitiu estar muito mais à vontade com eu estou aqui, estou neste palco, sou eu, sou diferente, mas sou eu. Por mais à vontade com essa. É uma frase que muita gente tem medo, ser eu. Mas não tenho medo. Acho que é por aí. Já a autenticidade é uma palavra que te define. Sim. Ani, tu deste a tua definição e interpretação em relação aos abismos, certo? Isso é um ponto negativo, querendo ou não, há sempre algo positivo a retirar disso, mas o que é que achas que seria o ponto negativo? Do abismo em si, eu acho que o ponto negativo é o medo. Medo? O medo que tu sentes antes de cair, né? E durante a queda. Eu acho que a parte negativa é essa, é o medo que tu tens e toda a dor que aquilo te possa trazer durante a queda, porque quando tu bates no fundo do abismo, tu aí já tens noção do que é que tudo aquilo te trouxe de dor. Tu quando bates lá no fundo, aí é o ponto em que tu te levantas e começas a reconstruir, não é? Tu começas a pensar o que é que aconteceu, pelo que é que eu passei, o que é que eu senti, e esse aí é o ponto de virada, o ponto em que tu mudas. O ponto negativo é assim, que sim, é negativo, por um lado é negativo, mas eu pessoalmente não vejo um negativo assim tão forte, porque eu acho que é importante o abismo e a dor acontecerem. Por exemplo, eu tive uma fase da minha vida que cometi um erro muito grande
e a meu ver foi o meu segundo maior abismo que eu tive, que foi mesmo muito complicado a queda e foi mesmo muito complicado eu conseguir sair de lá. E durante essa queda houve alguém que me disse, que era uma pessoa muito próxima a mim, que eu considerava como irmã, e essa pessoa disse-me: tu tens de sofrer, mas tens de sofrer sozinha, que é para conseguires mudar quem és. E por mais que isso me tenha doído, que me custou muito na altura ouvir isso, aquilo ficou-me tão empenhado na cabeça que foi isso também que de certa forma me fez mudar e me fez ganhar vontade de não, tipo, tu erraste, mas tu não queres que as pessoas te vejam pelo erro que tu cometeste, tu queres que as pessoas te vejam da forma que, ok, ela errou, mas ela trabalhou para ser uma pessoa diferente. As pessoas não se vão esquecer do erro que tu cometeste, mas não te vão olhar e não vão olhar para ti e relembrar do que tu fizeste, vão olhar para ti e lembrar do quanto tu conseguiste retirar para te modificar a ti mesma daquela questão. Por isso, lá está, eu acho que ponto negativo, que volto a dizer, eu acho que não é um negativo muito forte porque é necessário, mas eu acho que a negatividade que existe ali é a dor. É a dor e todo o processo que te vai doer até tu voltares a erguer-te. Para ti o ponto positivo seria a reconstrução, tu falaste de partes, quando cais no abismo, a reconstrução. Eu acho que esse é o mais importante. É o positivo e o mais importante, porque é aí que tudo acontece. É aí que tu escolhes que peça é que tu vais meter nova. É aí que tu escolhes como é que vais ficar da situação. Bem, Mel, Dani, vocês já perceberam que a Caveira e a Angels têm dois caminhos diferentes de pensar, certo? Eu queria que vocês debatessem um bocadinho agora, só vocês dois, das diferenças que há entre as duas e qual é que acham que seria um caminho correto. É assim, eu pessoalmente vejo a Angels como a chegada, a meta, tudo o que tu podes ser, né? E vejo a Caveira como o processo. Qual é o melhor caminho? Eu acho que não é uma questão de melhor caminho. Eu acho que ambas fazem parte de um caminho, de uma só corrida. Mas eu acho que a Caveira é mais importante. Eu concordo no sentido em que cada um escolhe o seu caminho. Mas, por exemplo, eu para o abismo não volto. Eu recuso-me a entrar nesse espaço mentalmente porque é muito autodestrutivo. Portanto, acho que são as abordagens diferentes, que é uma procura desenvolvimento pessoal, mas através de um ponto em cima, ou seja, resolver as coisas de uma forma mais que te proteja, enquanto a Caveira submete-se a uma situação de sofrimento porque sabe que existe também a reconstrução a partir daí. Acho que são duas abordagens diferentes. Se calhar a Caveira disponibiliza-se um bocadinho mais a dor, enquanto se calhar a Caveira foca nos pontos maus e vai cascar, vai aquilo subir, se calhar o Angels procura destacar-se nos pontos bons em que se diferencia. Acho que é um bocado por aí. Eu acho que depende um bocadinho de cada pessoa. Sim. Porque eu imagino desta forma, a Angels é como se tu estivesses no mar, vem uma onda e tu vais a nadar com ela, né? Para voltar à areia. E a Caveira tu estás a ver a onda a vir de frente e tu vais contra ela. Agora, eu acho que depende de pessoa para pessoa escolher a sua maneira de lidar com os problemas. Era o que ele estava a dizer. Enquanto a Angels é aquela questão de resolver as tuas questões de uma forma mais soft, a Caveira vai mais pela do anda cá que eu estou aqui. Pronto.
mas eu acho que tanto uma como outra se completa, porque acho que o equilíbrio é uma coisa muito importante. Eu também não resolvo só os meus problemas naquela da fúria, né? E não preciso de ir sempre lá abaixo ao abismo para conseguir resolver as minhas questões. Também há muitas vezes que eu me fico pela Angels, eu acho que elas se completam. Eu escolhi o caminho da caveira, mas eu acho que a Angels também é importante tê-la na minha vida e vice-versa. Porque lá está, foi o que ele disse, o Melro disse que não volta para o abismo, mas ele de certa forma já lá teve. Ou seja, de certa forma a caveira já esteve nele. Pronto, eu já vejo o abismo de forma diferente, para mim não é só um, são vários. Por isso para mim faz mais sentido a caveira do que propriamente a Angels. Mas acho que depende muito de pessoa para pessoa. Bem, estamos a chegar ao fim da entrevista, mas antes de acabar eu quero que vocês falem de projetos que vocês tenham para já, futuros. Podes começar. Projeto. Ainda é um projeto que eu posso dizer que é muito futuro, mas eu enquanto dançarina é óbvio que eu gostava de ter a minha própria escola de dança, não é? Pronto, e seria mais aqui na zona de Coimbra, porque acho que falta um bocadinho do hip hop underground mesmo cá nas escolas, e acho que seria uma boa ideia e vamos trabalhar nisso, rezar para que aconteça. Eu tenciono manter-me no mundo das batalhas. Já tenho algumas batalhas na Liga Knockout, na Smoking Bars, na Multiversos, que são ligas de batalhas escritas. Vou ter uma daqui a um mês, dia 5 de outubro, vou ter uma batalha na Liga Knockout no Tokyo Bar. Vai ser um evento fixe, um evento pesado, tem grandes nomes, eu estou feliz por me conseguir encaixar ali no meio. Grandes titãs, eu estou ali, vai ser fixe, vai ser um confronto interessante. Também tenciono lançar músicas, queria ver se lançava um projeto este mês, mas ainda não tenho a certeza, não tinha de gravar um visualizer, mas já posso promover tipo, a cena da Insta, assim, Mel_100_asas, assim, tipo, maluquice, estás a ver as asas, Angels, tipo. E tem tipo o meu canal YouTube Mel, e é isso, tem lá um som, Se Amar-te Foi um Erro, quem quiser ir ouvir, acompanhar um bocado mais do meu lado musical está aí, e é isso, pá, acho que foi fixe. E acho que a conclusão é importante, é a questão, falamos muito não é a meta, é a questão do caminho, e acho que seja Caveira ou seja Angels, tens de saber assumir a forma como tu queres viver, seja como pessoa, como artista, acho que é um bocado por aí. Muito obrigado por terem vindo, Obrigada. a Fala se agradece. Obrigado a vocês também por terem estado até aqui. Vamos deixar as redes sociais deles na descrição. Até uma próxima.